Você está na expectativa desse novo ciclo que vai iniciar? Diga amém. Esse novo ciclo de célula, né? É interessante, né, que nós temos que compreender esses moveres que vêm, né? Esses moveres que vêm. E se nós entendemos o nosso chamado, né? Nós somos um líder, amém? Um líder para levar essa palavra em nome de Jesus, amém? Eu vou dar um tema para a palavra, né? Não é brincadeira, mas é Operação Casa de Cornélio. Vamos dizer, diga Operação Casa de Cornélio. Você sabe que sempre quando se fala de operação, ele está sempre, a gente fala assim, operação, né? Por exemplo, por exemplo, a Polícia Federal fez uma operação para investigar um tráfico. Aquela operação, ela tem um nome. Quem que dá um nome para aquela operação? O delegado responsável do caso, do inquérito, do processo. Operação. Vai investigar uma fraude, vai investigar político, vai investigar tal coisa. E toda operação tem um nome. Tem um nome, né? Tem um alvo, diga, tem um alvo. Qual que é? Sempre eles vão cedo. Sempre eles vão, bate a palma lá na casa das pessoas, que o mandato vai lá. E interessante, eles não vão lá para soltar, mas eles vão muitas vezes lá para prender. Essa operação, né? E aí é formada uma investigação, né? Aí eu quero dizer para você que sábado aqui na igreja será expedito o mandato de 7 semanas pela PF, pelos pastores fervorosos, amém? Pelo povo fervoroso. Olha para o irmão aí e fala assim: você é PF também. Povo fervoroso, dê um aplauso a Jesus, amém? E nós vamos sair com esse mandato, e nós não vamos prender ninguém, mas nós vamos nas casas, soltar as pessoas, amém, irmãos? Nós vamos até a casa das pessoas, falar: olha, eu tenho um mandato do céu, e a minha missão aqui é soltar a sua vida. Quem vai sair amarrado aqui será o nosso inimigo. Então, hoje eu quero falar para você que um mandato será despedido sábado de manhã. Vai entregar o mandato para você, que é a unção, que é a capacitação, você vai ter a legalidade de você ir na casa das pessoas, você vai ministrar, amém? Sábado. Só quero explicar alguma coisa que sábado o pastor vai explicar. Célula de aliança, irmão, é difícil você fazer online, porque você vai amarrar fitinha no celular. Então, o que você precisa fazer? Preste atenção. Mantenha a sua célula online. Nós não estamos falando para você parar. Mas fala: não, célula online, eu preciso de estar com alguém no tete a tete. Mantenha a sua célula online, que se você está fazendo, mas você precisa fazer uma aliança presencial com uma pessoa, com uma família, com alguém. Sabe por quê? Porque aí você continua trabalhando com os seus discípulos lá, mas você precisa estar aliançado, amém? E eu preciso entender o meu chamado, o meu propósito dentro desse aqui. Por que eu estou falando disso aqui? Desse novo ciclo. Atos capítulo 10, na Almeida Corrigida Fiel. Eu até mandei um áudio para o pastor, que eu ia procurar ministrar dentro daquilo que a gente está vivendo, né, desse novo ciclo, amém? Atos 10, do verso 1, vamos ler vários versículos, amém? Estava em Cesareia um homem, por nome de Cornélio, centurião da corte chamada italiana. E esse centurião, essa corte chamada italiana, era um top,
piedoso, temente a Deus com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus, né? Quase a hora da tarde, do dia, viu claramente, numa visão, um anjo de Deus que se dirigiu para ele e dizia: Cornélio, o qual, fixando os olhos nele e muito aterrorizado, disse: que é, Senhor? E disse-lhe: as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Agora, pois, envia a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Ele está hospedado. É interessante, irmãos. Deus dá até o endereço do líder. Meu irmão, o discípulo vai bater na sua porta, irmão. Vai chamar você. Falou: Deus mandou eu aqui. Diga amém, irmão. Um homem que não era crente, um homem que era romano, não era judeu, estava orando, estava lá, lendo a palavra, dando oferta para o povo, buscando a salvação. O anjo vai lá, chama ele pelo nome. O nome dele já era conhecido no céu, mas ele precisava, ele era alvo da salvação, mas ele precisava de um filho de Deus, ir lá pregar para ele. Ele falou: ó, essa pessoa está hospedada com um certo Simão, o curtidor, é a pessoa que trabalha com couro, curte couro para fazer sapatos, essas coisas, sandália, que tem a sua casa junto ao mar, quer dizer, ele mora na praia, né? Ele te dirá o que deve fazer. Presta atenção. Por que que o anjo já não chegou lá na casa do irmão Cornélio, que é um homem que orava, e é um homem que buscava, e o anjo já chegou, abriu a Bíblia espiritual, celestial, falou: pô, Cornélio, você está orando, você está aí buscando, você está aí, você está ofertando. O texto diz também, depois quando Pedro vai dar o relatório no capítulo 11, diz que eles estavam jejuando até 3 horas da tarde, o anjo poderia pregar Jesus para ele. Mas você sabe por que ele não fez? Porque essa missão, essa responsabilidade, Deus não confiou aos anjos, Deus confiou ao povo dele. Amém, meu irmão? Eu sei que às vezes você fala assim: ô Jesus, manda um anjo lá na casa do meu tio. A gente ora assim, né? Senhor, manda um anjo lá pregar para minha avó, para o meu tio, né? Todo mundo ora, às vezes eu caio nessa gafe, né? Senhor, manda um anjo lá. Aí às vezes o anjo vai, né? Mas aí eu entendo assim, que eu estou falando assim: Senhor, mande pessoas. Mande pessoas, amém? Porque se a gente entender que eu posso estar me referindo por pessoas, lá em Hebreus 13, diz que fala assim, sobre a questão da hospitalidade, e ele diz no capítulo 13, porque algumas pessoas sem querer hospedou anjo. Então eu penso que talvez sejam pessoas que são anjos, mensageiro, porque a palavra anjo é mensageiro, enviado por Deus. Então nós podemos ser sim, um enviado de Deus na vida de uma pessoa. Amém, meus irmãos? E o anjo falou assim: ó, você manda chamar Pedro, que esse Pedro vai explicar certinho o que você precisa fazer. Verso 7. E retirando-se o anjo que falava com Cornélio, chamou 2 dos seus criados, né? E a um piedoso soldado, quer dizer, gente, é assim, né? Não podia ser um soldado bravo, viu, sargento? Tinha que ser um soldado piedoso. Um soldado piedoso. 2 criados e um soldado bem piedoso, que orava, que jejuava, que orava, que dava esmola para as pessoas. Porque piedade, na linguagem do Cornélio, era assim, né? Chamou um soldado piedoso, né? E com quem estava a seu serviço, quer dizer, não podia ser de outro batalhão, tinha que ser da corte chamada italiana, né? Verso 8, né? E havendo-lhe contado tudo, quer dizer, o soldado acreditou no centurião, os criados da casa contou, falou: ó, a gente estava reunido aqui, veio um anjo aqui, pediu para nós irmos lá, vocês vão ir lá chamar o Pedro. Bom, até aqui, maravilha. Mas hoje eu não quero falar para você propriamente do Cornélio. Eu vou falar dele.
Mas eu quero falar da dificuldade do Pedro, como um líder chamado, escolhido por Deus, de aceitar essa missão. Porque tem algumas áreas que a gente precisa enfrentar na nossa vida. A partir do verso 9, agora muda de cenário. Deixa eu fazer uma pergunta. Cornélio orava? Orava? Sim. No dia seguinte, indo eles, o soldado piedoso e os 2 criados, estamos já perto da cidade, lá onde estava o Pedro hospedado, na casa do Simão Curtidor, perto da praia, devia ser um lugar bonito, né? Subiu Pedro ao terraço para orar, foi lá em cima, porque tem hora que você tem que buscar o secreto de Deus, amém, meus irmãos? Você tem que buscar o secreto. Falou, gente, dá um tempo que eu vou ter que subir lá em cima. Quase era a hora sexta, meio-dia, Pedro estava com fome. Pedro estava com fome. O texto está falando, e tendo fome, quis comer. Enquanto o pessoal preparava o almoço lá embaixo, sobreveio um arrebatamento de sentido. Dependendo, o texto fala que é um êxtase. Estava orando lá, tudo, talvez ele estava deitado no chão, como alguns irmãos fazem, e de repente apagou. E ali veio aquele arrebatamento de sentido, né? E ele viu, naquela visão, naquele arrebatamento, um céu aberto. O que, irmãos, aberto? Um céu aberto. E descia a ele um vaso. O que vinha do céu, irmão? Um vaso, como se fosse um grande lençol. Eu não consigo entender um lençol em forma de vaso. Deve ser um negócio amarrado assim, né? Amarrado assim. Sabe aqueles... Como é que chama aquele negócio que as irmãs, quando ia mudar, fazia? Pegavam um lençol... Uma trouxa. Não é que assim, vê uma trouxa do céu. É mais ou menos assim, irmão, desculpa, mas é o jeito para a gente compreender a leitura. Como se fosse um grande lençol amarrado às 4 pontas, era uma trouxa. E essa trouxa parecia um vaso, né? E vindo para a terra. Então Pedro estava lá orando, estava de jejum até meio-dia, porque ele estava com fome, e essa trouxa desceu. Verso 12. No qual havia ali todos os tipos de animais, quadrúpedes e feras e répteis da terra, e aves do céu. Algumas coisas que Levítico dizia que não podia comer, amém? Porque Levítico fala que tinha animais puros e animais impuros, verso 13. E foi-lhe dirigida uma voz, levanta, Pedro, mata e come o que está dentro da trouxa. Mas Pedro disse, de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum, imunda, impuro, né? E a segunda vez, a voz, não faças tu comum ou impuro aquilo que Deus já purificou. Verso 16. E aconteceu isso por 3 vezes, e o vaso tornou a recolher, a trouxa amarrou, pegou os animais, colocou tudo dentro da trouxa, e subiu, verso 17. Estando Pedro duvidando entre si acerca do que seria aquela visão, ele estava duvidando. Será que é Deus? Será que é Deus que apareceu aqui para mim? Eu estou orando aqui no terraço, meio-dia, se aquela visão era de Deus, eis que os homens que foram enviados por Cornélio, os 2 criados e o soldado piedoso, o soldado bonzinho, né? Aquele que não dá trabalho no batalhão, aquele que fala, eu vou, meu Senhor, é para trazer o Pedro? Nós vamos buscar o Pedro, ele que vai pregar, é ele que vai pregar, ele que vai abrir nossa célula, ai que benção, nós vamos buscar ele, pode ficar tranquilo, missão dada é missão cumprida, centurião, meu Senhor, meu amo, né? E a porta, perguntaram-se pela casa de Simão, 18, pois desce e vai com eles, não duvidando, porque eu os enviei, amém? Tá bom até aí, para a gente compreender um pouquinho a palavra. Primeira pergunta que eu coloquei aqui, o quanto você está motivado para pregar o evangelho da salvação para as pessoas?
Essa é a primeira pergunta que eu anotei no meu caderno. O quanto você está motivado para ministrar a palavra nesse ciclo que inicia agora em março? Segunda pergunta: o quanto você está disposto a comprometer com Deus para que uma mudança necessária aconteça? O quanto você está disposto? Né? Você está motivado? Você está disposto? Porque eu não quero que as pessoas estejam motivadas só pelo café. Porque é gostoso comer pão com salsicha. É ou não é? Não é sempre, né? Salsicha, assim, mistura, pelo menos que eu vejo por aí, salsicha em molho nas casas é muito difícil, né? Nem todo mundo gosta, mas quando tem um café na igreja, meu irmão, que delícia que é, né? Que delícia que é um pãozinho com salsicha, com uma maionese, um suquinho, um negocinho assim, sempre tem umas coisas boas. Terceira coisa, você entende que o seu chamado faz parte desse projeto? Para que a vontade de Deus seja estabelecida? Você entende? Porque domingo já foi pregado do chamado. Por isso que eu falei, pastor, eu quero trazer uma palavra, dando continuidade, dentro daquilo que a igreja está se movendo. Você entende que o seu chamado faz parte desse projeto? Por quê? O Pedro precisava entender que o chamado dele fazia parte do projeto da Operação Casa de Cornélio. Quarta coisa, nessa palavra você vai entender que um novo ciclo estava se iniciando na vida do ministério de Pedro. Um novo ciclo estava se iniciando. Mas, pastor Braz, que ciclo que é esse? Porque de Atos capítulo 2, que foi a descida do Espírito Santo em Pentecoste, tudo aquilo que Pedro ministrou no capítulo 3, na Porta Formosa, no capítulo 4, quando eles oram, que o chão tremece, no capítulo 5, a história lá de Ananias, no capítulo 6, quando é levantado os diáconos, no capítulo 7, na história de Estevão, no capítulo 8, no capítulo 9, Paulo é salvo, no capítulo 10, agora um novo ciclo se abre. Porque agora a nuvem da glória do Senhor, já foi falado aqui hoje, ela se moveu. Essa nuvem agora é assim, ela continuava chovendo lá em Israel, mas agora essa nuvem estava indo para uma família romana, um gentio. E nós temos notado, a quinta coisa, que nesse tempo, muitos líderes cristãos têm procurado atalhos para buscar o Senhor, pensando que estão fazendo o errado da forma correta. Porque, presta atenção, irmãos, vamos lá. Nesse cenário aqui eu montei um cenário e coloquei 4 aspectos. O primeiro aspecto que eu coloquei aqui é o Deus, diga Deus. Deus aqui, porque o Deus é o projeto dele salvar todas as pessoas. Porque se você observar, né, se a gente observar, deixa eu colocar a BO, que eu anotei a caneta aqui. Se a gente observar, ele trabalhou na vida de Cornélio e ele trabalhou na vida de Pedro. Então, o mais interessado que a sua célula possa romper, o mais interessado que a sua célula possa crescer, que essas pessoas aliançadas possam atingir o objetivo é Deus. Talvez mais do que você. Diga amém. Coloca a mão no ombro do seu irmão e fala assim: Deus é mais interessado, varão. Deus é o mais interessado. É. Então, é Deus que apareceu na casa de Cornélio. É Deus que já foi lá, o anjo, né, já foi lá onde Pedro estava orando, apareceu. Deus é o mais interessado. Meu irmão, se você é um ganhador de alma, Deus é o maior interessado, diga amém. A segunda figura aqui nessa história, o segundo personagem é o aliançado, chamado Cornélio. É o Cornélio, que representa o que? Uma família sedenta, do jeito que eles estavam buscando a Deus. Porque, analisa comigo,
O texto disse que Cornélio era um soldado do centurião do regimento italiano. Ele e a sua família eram piedosos. Você entende que essa piedade de Cornélio, olha para cá um instantinho, essa piedade de Cornélio, ele conseguiu contagiar a sua mulher, ela conseguiu contagiar os seus filhos, e ele conseguiu contagiar soldados. Ele conseguiu transmitir para as pessoas a piedade. Ele não transmitiu o evangelho, porque ele não tinha ainda, mas ele transmitiu a piedade. Talvez ele ensinava os filhos deles, né? Ó, vocês têm que buscar Deus, a gente precisa orar. Como, pai? Ah, eu não sei, mas a gente tem que buscar. Ó, sabe essas moedas aí? Dá para os pobres, dá esmola. Ó, a gente precisa orar, jejuar. Porque talvez ele ouviu isso de outros lugares, e ele começou a colocar em prática o mínimo que ele sabia. E por isso que eu falo, irmão, tem pessoas que não é crente, mas tem uma paixão pelo Senhor. A pessoa não é de igreja, mas está assim, ansioso para que a presença de Deus venha na vida dele. E aí, de repente, ele tem uma experiência com Deus. O que precisa? O anjo fala, ô seu anjo, o senhor veio aqui em casa, né? Eu vim, o senhor vai pregar? Não, mas você vai mandar um pregador na sua casa, amém? Você vai pedir para alguém vir aqui, eu vou sim, vou certinho. E ele fez exatamente aquilo que Deus falou para ele. Então, se Deus é a primeira figura, a segunda figura é o Cornélio. A terceira figura aqui é o Pedro. Quem era o Pedro? Um líder, que tem um chamado lindo desde o dia de Pentecoste. É aquele líder que talvez foi o que deu mais trabalho para Jesus. Mas depois que ele foi queimado pelo Espírito Santo, ele ficou uma bênção. Diga amém. Ele lá no dia de Pentecoste, ele se levantou, irmãos, varãos. Ele se levantou lá, acho que para escolher o sucessor de Judas. Então, é aquela pessoa que é uma bênção. Terceiro ponto, é a religiosidade que atrapalha o mover de Deus. Você sabe, porque o texto fala que o coração de Cornélio não era duro, como aquele rei que o Paulo estava pregando e falou, quase que você me converte, né? Quem que é? O Agripa, né? Eu não lembro qual que era o rei, Agripa, né? Agripa. O Cornélio não era como aquele rei que o João Batista colocou o dedo na ferida dele e mandou cortar a cabeça dele. O Cornélio era uma pessoa quebrantada. Ele falou, não é aquele um assim, falou, olha, quase que você me convenceu. Não. Pelo contrário, o Espírito Santo visitou aquela célula. Mas, eu queria dizer algo para vocês, o seguinte, que a nossa maior dificuldade, nós como líderes, por isso que a gente precisa orar hoje, é quando Deus nos envia para lugares que, para nós, a gente tem dificuldade de encarar um desafio. Você sabe, essa trouxa que desceu do céu, em forma de um vaso, e mostrou aquele monte de animais, e estava falando para ele comer os animais, matar, ele falou que ele não podia, porque ele nunca tocou em coisa imunda. O que Deus estava dizendo assim para ele, para você compreender, é que agora os gentios estavam tendo a oportunidade do evangelho, meu irmão. Não era para Pedro fazer feijoada, põe isso na sua cabeça. Não era para Pedro matar um porco e assar, fazer uma leitoa ali. Não era para isso. Era para mostrar para ele que, porque exatamente falou assim, Pedro, quando falou assim, Pedro, o Senhor quis dizer para ele assim, Pedro, eu purifiquei
Lá na cruz do Calvário, eu levei o pecado não somente dos judeus, mas eu levei o pecado de toda a humanidade. E talvez o Senhor estava dizendo: Pedro, eu estou preparando você, porque agora você vai entrar numa casa, você vai levar o evangelho numa família que não é judeu, porque você gosta de pregar para judeus. Irmão, reunião de crente é gostoso, né? Fala a verdade. Fala para o seu irmão, reunião de crente é gostoso, né, irmão? Eu lembro, eu como um bom assembleano que eu nasci, e às vezes a gente se encontrava: ô, Pai do Senhor, e aí? Vamos tomar um café? Vamos. A senhora sabe disso, né? Vamos arrebentar uns glória a Deus, arrebentar uns aleluia, aleluia, vamos lá. E sempre acabava em profecia, sempre acabava em revelação, sempre acabava, sempre acabava na unção. É gostoso reunião de crente. Mas aqui agora, o Pedro estava sendo preparado para vencer os desafios dele. Eu queria falar aqui, lendo Atos, está registrado, Pedro, né, a gente nota aqui que havia, ali havia, o Espírito Santo seria derramado naquele lugar, mas qual que era o diferencial do Pedro, né? Ele era o líder escolhido, aquele que estava ali, um ponta de lança, mas ele precisava vencer os limites dele para que aquela missão pudesse, que aquela operação pudesse ser deflagrada na casa de Cornélio. Esse é o tema, deflagrada a operação. A gente, muitas vezes, quando vamos iniciar um ciclo de evangelismo, a gente acha que a nossa luta principal é com o diabo. Não que não seja. Não. O evangelismo é uma luta com o diabo, né? E a gente fica repreendendo, mandando fogo, tudo, mas às vezes são lutas internas que o líder precisa enfrentar e vencer. E a primeira dela, que eu vejo no texto, é algo chamado religiosidade. Por quê? É quando nós vamos enfrentar áreas contrárias à nossa crença. Às vezes eu vou ministrar numa casa contrária à nossa crença. Às vezes você fala: não vou naquela casa não, porque a pessoa fica ouvindo música do mundo, né? Mas, eu vou pôr fitinha, né? Aí o pessoal vai falar para mim assim: você foi na Bahia, né? Quando a gente ia na Bahia, lá nos congressos Porto Seguro, a gente trazia o nome das praias. Tinha o nome das praias nas fitinhas, a gente ficava com o braço cheio. Onde você foi? Na Bahia. Aí as irmãs, muito abençoadas, faziam trancinha no cabelo, né? Lá no hotel, né? Antes de vir embora. Eu já vi um monte, você deve ter feito trancinha também. Todo mundo que ia lá fazia trancinha no cabelo, colocava aqueles negocinhos, como é que chama aquelas? Tererê? Você vai no sul, você toma tererê. Você vai na Bahia, você põe tererê no cabelo, né? É isso aí. E aí você chegava da Bahia, de um congresso de avivamento, com pulseirinha do nome da Praia do Troncoso, da Praia do Espelho, da Praia do Arraial da Ajuda, da Praia do Espelho, lá do Coroa Vermelha, tudo, e com o tererê no cabelo. Falou: irmã, você está mudada, né? Você converteu ao tibum lá. Não é isso não. Né? É a religiosidade. A gente precisa enfrentar essa religiosidade. Amém, meus irmãos? Gente, eu estava uma vez em Porto Seguro, num congresso lá, e eu estava na passarela do álcool, e o cara queria que eu tomasse uma bebida deles lá, que na linguagem deles é chamado capeta. E ele falou assim: vem tomar o capeta aqui, vem tomar o capeta. Ele falou: meu querido, eu não tomo bebida alcoólica. Ele falou: não tem problema, eu trabalho com os dois lados, eu tenho capeta bom também aqui. Vocês já lembram? A gente tinha lá, né? E aí fala: não vem mais. Gente, mas aquele congresso converteu tanta gente. Aquele congresso
mudou a vida de tantas pessoas. E muitas vezes tinha aquela passeata que o pessoal parava na frente, às vezes, de um lugar lá e orava, e no outro ano já não tinha mais. Igrejas eram abertas. Amém, meus irmãos? Então, às vezes, a gente precisa enfrentar a nossa religiosidade. A segunda área, a gente precisa enfrentar os nossos preconceitos, porque, às vezes, a gente acha que tudo aquilo que eu não gosto é errado. Ô anjo, espera aí, manda eu na casa de um sacerdote, de uma pessoa, você vai mandar eu para a casa de um romano? Preconceito. Sabe, irmão? A gente precisa entender que essa religiosidade, esse preconceito, porque talvez isso aí te paralisa, talvez isso aí te trava você, e você não consegue falar, não, religiosidade, preconceito, essas coisas, não, porque olha, Deus teve que falar para ele 3 vezes, ficar falando com ele em oração, tentando mostrar para ele tudo. Terceira coisa, comodismo, porque com esse calor que está, eu prefiro ficar no meu sofá retrátil, aquele que é maciozinho, com a minha 75 polegadas ligada, assistindo toda sorte de streaming, semana inteira, com um ventilador bem gostoso ligado, a mulher preparando um suco para a gente tomar, gostoso. Eu vou sair de casa, e eu vou lá naquela telha, fazer célula naquela casa que tem a telha de brasilite. Nem tem brasilite mais, né? Brasilite era minha, né? Mas tem eternite. Tudo bem que não tem amianto, mas é a mesma coisa, é quente, é a mesma coisa. Gente, quando eu mudei, há 40 anos atrás, eu morava numa casa aqui, que ela está do mesmo jeito. Era uma brasilite casquinha de ovo, tão fininha, que eu relava no forro dela. E o meu primo, a gente arrumou uma beliche. Hoje tudo bem que os dois estão fortes, né? Mas na época, eu dormia em cima da beliche, quase relando no teto. Trabalhava no Carrefour, imagine que calor que chegava, né? Calor. E eu chegava tão quietinho em casa, para não acordar a família, porque moravam uns 10, em uma casinha pequenininha, aqui na rua mesmo, aqui na rua. A casinha está ali, mesma coisinha, está ali. E eu chegava tão cansado do Carrefour, que eu tirava o meu tênis, sem fazer barulho, mas o odor do pé acordava toda a família, assim. O odor do pé acordava, não é barulho, era o odor do pé. E aí eu subia, igual Pedro, no degrau de cima, né? Que era a beliche encostada no forro da casa. Aí você fala, o quê? Eu vou sair da minha zona de conforto, né? Como diz, né? Deixaria eu, né, as coisas que eu gosto nesse tempo para pregar o evangelho em pessoas que não quer nada com nada? Ah, deixa quieto, deixa eu aqui ficar. Tá passando uma série legal, The Last of Us, eu vou assistir essa daí que é legal, que é do jogo do PlayStation, essa aí que eu vou assistir. Os adolescentes sabem o que eu estou falando. Eu vou assistir. Então, não, deixa, pastor, que eu entro no próximo, né? Porque agora está calor, está dificultoso, né? Fala para o seu irmão, tem que vencer o comodismo, irmão. Precisa vencer, irmão. O seu sofá não vai correr atrás de você. Nem a sua televisão de 75 polegadas vai correr atrás de você, de 80, de 100 polegadas, não sei quantos, não sei. Não vai. Mas aquelas pessoas estão esperando. Aquelas pessoas estão esperando. Talvez é como Cornélio, estão orando, estão buscando a presença de Deus. A quarta coisa é áreas que contrariam as nossas crenças. Por quê? Porque a gente que não é crente, né? Gente que não é crente, a pessoa pensa diferente. Porque quando Pedro chega na casa de Cornélio, Cornélio ajoelhou no pé dele. Porque ele pensava diferente.
Aí Pedro falou, não, levanta, você não está entendendo que eu sou homem igual você, levanta. Ele ajoelhou no pé dele. Então, nós vamos encontrar pessoas que vão pensar diferente, irmão, que talvez, vai brigar com você por causa de política, vai falar um monte de coisa. Mas assim, vou dar uma dica para você. Em célula que você vai visitar, tem 3 coisas que você não pode falar lá. Religião, política e time de futebol. Esses assuntos não falam. Mas você vai pregar, eu vim falar de Jesus. Amém? Se você começar falando da placa da igreja, entra no assunto do Bolsonaro e Lula e termina no Corinthians, meu irmão, você não volta mais. Quer uma dica? Não entra nessa aí, não. E não entra em assuntos de gênero também, não toca nesses assuntos. Porque... Não toca nesses assuntos, não entra em assunto de política, de futebol, de religião, de gênero, de não sei o quê. Não entra nesses negócios, não. Seja objetivo, pregue a palavra. Amém, meus irmãos? Porque se a gente gastar o cartucho que Deus nos deu com coisas que não edificam, nós vamos perder a oportunidade que Deus vai nos colocar. E a nossa zona de conforto. Tem pessoas que, além do comodismo, tem a zona de conforto. É uma luta. Então, meu irmão, presta atenção. Nós temos um chamado lindo. Amém, meus irmãos? Nós temos um chamado, e Pedro precisou entender que a maior dificuldade era ele vencer essas lutas. Aí quando ele chega lá, as coisas mudam. Lá em Atos capítulo 10, vamos ler a partir do verso 34, eu não anotei aqui, mas vamos ver essa célula acontecendo. Vamos ver o Pedro pregando a palavra. Vamos dizer o verso 34. Lê o 33. Vamos ver a recepção. Olha que interessante. E logo mandei chamar-te. Cornélio está falando assim. E bem fizeste em vir. Ainda bem que você veio. Pois estamos todos presentes diante de Deus, porque ele tinha chamado os parentes, os amigos íntimos. Lê comigo a parte B. Para ouvir tudo quanto por Deus te é mandado. Nós te chamamos você aqui na nossa casa, para ouvir tudo quanto por Deus te é mandado. A gente está pronto, a gente está preparado. Minha família está aqui, meus amigos íntimos estão aqui, o soldado piedoso estava ali também, tudo, né? Verso 34, e abrindo Pedro a boca, falou, agora eu reconheço, na verdade, que Deus não faz acepção de pessoa. Pode continuar. Mas como lhe é agradável aquele em que qualquer nação o teme e faz o que é justo. Olha o que uma visão faz, né? Mas como lhe é agradável, né? O verso 36, né? A palavra que ele enviou aos filhos de Israel, anunciando a paz por Jesus Cristo, este é o Senhor de todos. Pode continuar. Essa palavra, vocês bem sabem, veio por toda a Judéia. Lembra que começou em Jerusalém, Judéia, começando pela Galiléia, depois do batismo de João, pregou. Como Deus dirigiu a Jesus de Nazaré. Vamos ver mais para frente, leu 40. Esse ressuscitou ao terceiro dia e manifestou, 41. Não a todo o povo, mas as testemunhas, lembra, para ser testemunhas que Deus antes ordenara a nós que comemos e bebemos juntamente com Ele, depois que ressuscitou dentre os mortos, 42, vai lendo. E nós mandou pregar ao povo e testificar que por Deus nos é constituído juiz dos vivos e dos mortos. Esse dão testemunho todos os profetas e todos que nele creem receberão perdão dos pecados. Pode continuar. E dizendo Pedro, Pedro estava pregando. E dizendo Pedro essas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos que ouviam sobre os judeus,
sobre os romanos, os piedosos, os parentes, a família de Cornélio, os amigos íntimos, todo mundo que estava ali, o Espírito Santo caiu sobre tudo, 45. E os fiéis que eram da circuncisão, que era judeu, o pessoal que veio com Pedro, os discípulos dele, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se que o Espírito Santo se derramava também agora aos gentios. Por quê? Lê para mim. Por que o Espírito Santo veio aos gentios? Como que eles sabiam? Porque os ouviam. Irmão, não estou ouvindo. Porque eles... E eu quero fazer uma pergunta para você. E se Deus pegar a sua célula e fazer dela uma célula pentecostal? O que você vai fazer, irmão? E se Deus pegar a sua célula certinha? Se Deus pegar, né, Marcela, a sua célula politicamente certinha, e fazer dela uma célula pentecostal, o que você vai fazer? De repente você vê as pessoas que não é nem convertido, de repente receber a palavra ali, e o Espírito Santo já descer ali, e o povo começar a falar em língua, glorificar a Deus, o que você vai fazer? O que você vai fazer, irmão? Diz a palavra que o Espírito Santo caiu na célula. A presença caiu ali, não foi Pedro que chamou, caiu. Olha, quando você vence os seus limites, você vence a sua religiosidade, você vence o seu preconceito, você vence o seu comodismo, você vence aquelas coisas que para você é errado, mas nem tudo aquilo que eu não gosto é errado, às vezes é uma perspectiva de alguma coisa. Amém, meus irmãos? E aí você está lá pregando a palavra, testemunhando de Jesus, como Pedro fez, e de repente o Espírito Santo caiu naquela célula lá, e todo o povo começa a glorificar a Deus, falar em língua, e aquele povo que estava com Pedro falou: o quê? Uau! Os romanos também estão recebendo o Espírito Santo? Eu achava que era só nós, da CS, da Cristo Salva. Eu achava que era só nós. Não, meu querido, o Espírito Santo é Deus, aleluia. O Espírito Santo é que inspira a palavra. O Espírito Santo falou para Pedro, tem gente procurando aí fora. Tudo bem que foi o anjo, mas o Espírito Santo que foi lá e falou para Pedro. Foi o Espírito Santo que foi lá e tocou no coração de Cornélio, porque ele orava, porque eu acredito que uma pessoa que ora bastante, ele tem intimidade com Deus. E aí quando ele recebe a palavra, meu irmão, quando ele recebe a palavra, o óleo desce ali, e a unção vem, e as coisas de Deus acontecem. Você está preparado? Louvor, vem. Let's go here now. Uau! Você está preparado? Para que o Holy Spirit now na sua célula. O Espírito Santo vem, e ele desce, e aí pega o estudinho nosso, né, pastor Giovanni, né? E o Espírito Santo, como diz o pastor Danilo, dá aquela bagunçada na sua célula. O pessoal se converte. A irmã começa a passar mal, como a Diara foi, vai atrás da casa, vomitar pelo, essas coisas. Né, pastor Samuel, né? Gente, está lá ouvindo a célula, de repente, estava com dor, a dor passa, né? Aquieta, até o cachorro que estava endemoniado aquele dia, ele fica quieto, ouvindo a palavra. O Espírito Santo cai na célula. A primeira célula de gentil foi uma célula pentecostal, aleluia, e ali Deus tinha liberdade de agir, de mover, em nome de Jesus.
Eu sei que a nossa luta é espiritual, mas nós temos que lutar contra aquelas coisas que são de nós, que é a nossa religiosidade, é o nosso preconceito, é o comodismo, é as áreas que contrariam as nossas crenças, é a nossa zona de conforto. Mas eu estou disposto, você está disposto, você está motivado. Fique em pé. Eu vou orar. Que o Espírito Santo vai bagunçar muita célula. Pastor Braz, a Bíblia diz que tem ordem e decência. Eu sei, mas ele falou com a igreja de Corinto, porque lá o povo era muito bagunceiro. Mas se aquele dia na sua cela você está seguindo, tópico 1, tópico depois, de repente, que é, irmã, você está bem? Eu estou, aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia. Aí o outro está chorando também, aí, o marido que chegou bêbado em casa lá, tudo, aí bem, me perdão, eu não vou beber mais, né? O filho, mãe, estava lá na década do Zeca Pagodinho, mãe, eu não vou mais não, mãe, eu não vou mais não, eu vou para a igreja agora. Você levanta a mão e fala, vem Espírito Santo, aleluia. Levanta a mão e vem Espírito Santo. Vem aquele menino que ficava dia e noite no quarto, só Deus sabe o que ele estava vendo lá, né? Só Deus sabe o que ele estava vendo. O celular dele não tinha nenhum tipo de bloqueio, né? Estava lá tudo, de repente, mãe, põe senha no celular aqui, põe, mãe, que eu quero mais, eu quero glorificar a Deus, amém? Oh, aleluia. Você está preparado, meu irmão? Você está preparado? O varão cheio do Espírito Santo, levanta a mão aí. Varoa cheio do Espírito Santo, levanta a mão. Oh, tem muito Cornélio esperando nós, irmão, aleluia. Tem muito Cornélios e família de Cornélio esperando a igreja. E você tem que vencer as suas lutas, as suas dificuldades. E Deus está trabalhando nisso aí para você vencer, meu irmão, em nome de Jesus. Oh, começa a falar em línguas como Cornélio e a família dele falou pela primeira vez. Eles começaram a falar em língua e eles começaram a glorificar o Senhor. Alabachuri canta alabachai. Por isso que nós estamos aqui, aleluia. Chegou salvação.